Vamos mergulhar hoje numa das ideias mais alucinantes da filosofia moderna. Uma ideia que, se for verdade, muda absolutamente tudo o que a gente acha que sabe sobre a realidade. A possibilidade de que o nosso universo, na verdade, não seja a camada, digamos, fundamental da existência. Já parou para pensar nisso? E se cada memória, cada sensação, cada átomo que compõe o universo não for real do jeito que a gente pensa? E se tudo isso for, na verdade, um programa de computador incrivelmente sofisticado? Parece ficção científica, eu sei, mas essa ideia tem uma base filosófica surpreendentemente sólida. Essa pergunta, que parece ter saído direto de um filme de Hollywood, recebeu um tratamento acadêmico muito, mas muito rigoroso. E para entender como essa ideia deixou de ser só ficção e virou um argumento lógico e poderoso, a gente precisa conhecer o filósofo por trás dela. Esse aqui é Nick Bostrom. Ele é um filósofo da Universidade de Oxford, mas com um currículo bem diferente. A formação dele em física, neurociência computacional e inteligência artificial deu a ele uma perspectiva, assim, totalmente única. Foi em 2003 que ele publicou um artigo que pegou essa questão filosófica super antiga e transformou num quebra-cabeça lógico que é quase impossível de ignorar. E é aqui que a gente chega no coração da ideia dele. O Bostrom não afirma que estamos numa simulação. O que ele faz é apresentar um trilema, ou seja, um argumento lógico com 3 conclusões possíveis. E a parte mais chocante é que, segundo a lógica dele, pelo menos uma dessas 3 possibilidades tem que ser verdade. O argumento da simulação, como ficou conhecido, basicamente nos força a encarar 3 futuros bem diferentes para qualquer civilização avançada. E o mais estranho é que cada um desses futuros é a sua maneira de tirar o fôlego. Vamos ver quais são essas 3 possibilidades. A lógica aqui é bem direta, olha só. A primeira possibilidade é que as civilizações inteligentes simplesmente não duram o suficiente. Elas se extinguem antes de conseguirem criar a tecnologia para simular a realidade. A segunda é que elas até chegam nesse nível de poder, mas por algum motivo escolhem não usar. Talvez por ética ou simplesmente por desinteresse. Mas, se essas 2 opções estiverem erradas, a lógica nos leva, de forma quase inevitável, para a terceira conclusão. A de que nós estamos, quase com certeza, vivendo numa simulação de computador. O argumento todo se baseia em estatística pura. Pensa comigo, se no futuro civilizações criarem milhares, talvez bilhões, de simulações dos seus antepassados, o número de mentes simuladas seria absurdamente maior que o número de mentes biológicas originais. Então, se a gente pegasse uma consciência qualquer, ao acaso, em todo o universo, as chances dela ser uma das simuladas seriam gigantescas. Claro, para tudo isso fazer sentido, o argumento parte de uma suposição bem importante, a ideia da independência de substrato. É a crença de que a consciência não está presa na biologia, sabe? Que ela não precisa de um cérebro de carne e osso, mas que poderia, em teoria, rodar em qualquer hardware complexo o suficiente, tipo um supercomputador do futuro. Mas agora vem o detalhe mais surpreendente. O próprio homem que criou o argumento não está totalmente convencido. O Nick Bostrom atribui uma probabilidade pessoal de só uns 20% para a possibilidade da gente estar numa simulação. Isso mostra o quão a sério ele leva as outras 2 opções. Que o futuro de uma civilização inteligente pode ser o silêncio, seja pela extinção ou pelo simples desinteresse. Mas é claro que uma ideia tão radical assim ia atrair muito ceticismo. Nem todo mundo está convencido pela lógica do Bostrom. Vamos dar uma olhada agora nos principais argumentos contra a hipótese da simulação. A física de Harvard, Lisa Randall, resume bem o que muitos cientistas pensam. Para ela, a chance de a gente provar que vive numa simulação é, na prática, 0. E isso nos leva a um dos maiores problemas que a ciência tem com essa hipótese. As críticas vêm de vários lados. A principal é que a hipótese não pode ser testada. Não existe um experimento que possa provar ou refutar isso, o que a deixa meio que fora do alcance da ciência. A física Sabine Hossenfelder vai além e diz que culpar o programador pelos mistérios do universo é só uma versão moderna de dizer foi Deus, o que, no fundo, não explica nada. Outros, como o cosmólogo Sean Carroll, apontam para o paradoxo. Se criar simulações é algo tão comum no universo, por que nós mesmos ainda não chegamos lá? Ok, mas vamos deixar o debate de lado por um minuto. Vamos supor que a hipótese seja verdadeira. E daí? Por que essa ideia tão abstrata deveria importar para a gente? Bem, as implicações, como a gente vai ver, são profundas e mudariam a nossa compreensão de tudo. Isso aqui é brilhante. Mostra como a tecnologia moderna pode dar uma nova roupagem para dilemas filosóficos super antigos. O gênio maligno de René Descartes, lá do século XVII, que poderia estar enganando nossos sentidos, ele encontra o seu equivalente moderno no programador do universo. A dúvida sobre a realidade é a mesma, só que o mecanismo proposto agora é computacional.
As consequências espalhariam por todas as áreas. Na metafísica, nosso criador não seria uma divindade, mas um programador. A existência seria código. Na ciência, a busca por falhas na Matrix viraria um campo de estudo sério, com físicos procurando uma espécie de pixelização do espaço-tempo nos raios cósmicos. E na ética, a gente enfrentaria uma questão gigantesca. É moral criar universos simulados cheios de seres conscientes que sentem dor e alegria? E com isso, a gente volta ao trilema de Bostrom. Se a lógica dele estiver correta, um desses 3 futuros nos aguarda. A extinção, antes que a gente possa realizar nosso potencial. O desinteresse, por parte de descendentes que nos verão como primitivos. Ou a possibilidade impressionante de que a nossa realidade já seja a criação de uma civilização que veio antes de nós. A questão final não é só qual futuro é mais provável, mas o que significa viver num universo onde a própria realidade virou uma questão de probabilidade.